Você sabia que a laminação de cílios é feita de maneiras completamente diferentes em vários países? Às vezes, parece até que são procedimentos totalmente distintos. Este vídeo pode mudar bastante a sua percepção sobre o procedimento, porque aqui não existe técnica certa ou errada. Tudo depende do método e da filosofia por trás do procedimento. Hoje, vamos analisar três opções diferentes de várias partes do mundo e entender o que deve ser feito durante o procedimento para alcançar cada um desses resultados. Vamos analisar de fato a técnica de trabalho. O primeiro resultado é um efeito lifting muito limpo e natural. Ele é mais popular justamente na Eurásia, na Rússia, nos países da antiga União Soviética e também é bastante popular na Europa. E em que ele se diferencia das outras opções de laminação de cílios? Aqui, o que mais se valoriza é a naturalidade, o capricho e a limpeza do trabalho. Os cílios devem estar bem separados, sem grudarem, sem marcas, e a elevação dos cílios deve ser bem suave e delicada. Em quais situações esse resultado é indicado? Primeiro, é claro, quando a cliente quer exatamente esse efeito, ou seja, um resultado mais natural. Além disso, essa técnica, esse resultado é ideal para cílios longos, quando há uma pálpebra caída ou existe o risco dos cílios começarem a encostar na pálpebra, na pele ou até no osso. Ou seja, o comprimento dos cílios não permite levantar muito os cílios. Não dá para fazer um efeito de lifting muito intenso. Nessa situação, pode-se fazer uma curvatura mais natural para contornar a pálpebra caída. Qual deve ser a técnica de trabalho para obter esse resultado? Primeiramente, a escolha dos materiais aqui é muito importante. Em primeiro lugar, os rolinhos devem ser bem volumosos. Rolinhos achatados não servem para nós. Muito provavelmente, os rolinhos Dolly também não vão servir. Ou de tamanhos grandes, por exemplo, o M1 ou M2. Aqui, o que importa mesmo é o volume do rolinho. Pode-se usar rolinhos arredondados ou semi-arredondados. Ou seja, o importante é o volume, porque não temos o objetivo de levantar muito os cílios para cima. O que importa para nós é justamente essa elevação suave, bem delicada. E aqui, na verdade, não importa muito qual é a direção natural de crescimento dos cílios. Esses rolinhos são escolhidos tanto para cílios que já têm uma curvatura natural, quanto para cílios que crescem para baixo. Em seguida, o tempo de ação do primeiro produto e, de modo geral, o trabalho com os produtos. Para essa técnica, normalmente são escolhidos produtos mais lentos ou de velocidade média, e o tempo de ação deles não é tão longo. Ou seja, o tempo de ação do primeiro produto pode ser bem curto, porque, novamente, nosso objetivo não é levantar muitos cílios, queremos apenas abrir um pouco mais. É exatamente por isso que o tempo de ação do primeiro produto é curto. Também é muito importante cuidar corretamente dos cílios após o procedimento, ou seja, quando você remove os rolinhos. Primeiro, limpamos muito bem os cílios. Aqui, limpamos os cílios de forma muito cuidadosa e completa, removendo a tinta e os resíduos de cola que possam ter ficado. Não tenha medo de usar água ou shampoos especiais para cílios. Enfim, limpamos bem tanto a pálpebra quanto o espaço entre os cílios. Além disso, é muito comum, para dar um toque especial e brilho ao trabalho, usar sérums ou produtos especiais que são aplicados no final, já nos cílios limpos. O uso desses produtos específicos faz com que os seus cílios fiquem com uma aparência um pouco mais úmida, visivelmente hidratada e com um brilho muito mais intenso e natural do que antes. Aqui você vê um vídeo de como aplico esse produto nos cílios e pode observar como o olhar se transforma, como os cílios mudam. É realmente a cereja do bolo. Depois de aplicar esse produto, é importante pentear bem os cílios, porque, mais uma vez, eles não devem ficar grudados. O produto deve ser aplicado em pouca quantidade nos cílios. O segundo tipo de resultado do procedimento é o efeito de extra lifting. Acho que esse resultado é o mais querido na América Latina. Na verdade, eu moro na Rússia e aqui até temos uma expressão chamada lifting brasileiro. Exatamente, brasileiro. É quando os cílios ficam bem levantados para cima. Ou seja,
Não temos uma curvatura propriamente dita. Os cílios já saem da raiz apontando para cima. Esses são resultados muito marcantes de antes e depois do procedimento. É como se antes não tivesse cílios e de repente, pá, aparecem cílios enormes, super longos. Ou seja, é realmente o efeito lifting muito marcante. O pedido das clientes pode ser o seguinte: quero um efeito uau, quero que fique bem visível. Como resultado, os cílios ficam realmente bem levantados, o olhar mais expressivo e o efeito do lash lifting fica o mais evidente possível. Como conseguir esse resultado? Aqui, precisamos trabalhar bem a região próxima à raiz. Ou seja, precisamos entender que, em primeiro lugar, é necessário escolher um rolinho que seja capaz de proporcionar esse tipo de resultado. Os rolinhos Dolly no tamanho M são muito adequados. Na verdade, qualquer rolinho plano com o ponto de curvatura no terço inferior serve. Ou seja, esse ponto mais alto do rolinho deve ficar exatamente na raiz, bem na região próxima à raiz. Não deve haver nenhum volume no rolinho, como por exemplo na situação anterior. Pegamos um rolinho o mais plano possível e aplicamos o primeiro produto o mais próximo possível da região da raiz. Eu diria até que não deixamos nenhum espaço da região da raiz, aplicamos o produto diretamente nas raízes e aí depende da situação, ou até o ponto de curvatura ou um pouco acima. Ou seja, o produto ocupa mais ou menos de 20% de todo o comprimento do cílio até, no máximo, uns 40%. 50%? Aí já não. Ou seja, a área de aplicação do produto fica concentrada justamente na parte inferior, mais próxima da raiz dos cílios. O tempo de ação do primeiro produto aqui vai ser longo, porque precisamos mudar bastante a direção do crescimento. Por isso, trabalhamos ao máximo mesmo. Aliás, pelo que eu sei, por exemplo, nos países da América Latina, não se usam produtos muito rápidos ou de ação muito acelerada. Isso, na verdade, é uma grande diferença nas preferências dos profissionais. Ou seja, vocês podem escrever nos comentários. Ou seja, normalmente esse efeito lifting tão marcante não é alcançado com componentes agressivos na fórmula, porque isso não é bem visto. Não, e eu concordo com isso, na verdade. O resultado é alcançado justamente com um tempo de ação maior do produto. O primeiro produto pode ficar nos cílios por 15 minutos, 20 minutos, 25, e isso será seguro. Ou seja, essas fórmulas, essas composições químicas fazem com que o primeiro produto não queime o fio, ele apenas age de forma intensa, mas graças aos componentes de tratamento presentes no primeiro produto, é justamente a segurança que é garantida. Se você quer aprender a fazer diferentes tipos de laminação de cílios, dominar várias técnicas de laminação, incluindo a clássica e a coreana, eu te convido para o meu curso online. Todos os detalhes estão no link na bio do perfil ou na descrição, assim como no comentário fixado. O terceiro tipo de resultado é a laminação asiática de cílios. São técnicas de trabalho muito interessantes também, e o resultado que elas proporcionam é bem diferente. Vamos analisar juntos o que caracteriza especificamente a laminação asiática. Primeiro, o resultado sempre envolve colar os cílios uns aos outros, formando aqueles raios. Ou seja, esse é o tipo de tendência. Além disso, quanto ao resultado, o levantamento é bem marcante, ou seja, o lifting é forte. E, na verdade, o cacho acentuado na Ásia é alcançado de uma forma um pouco diferente do que, por exemplo, na América Latina. O que podemos observar na técnica de trabalho ao entrar nos perfis dos profissionais asiáticos? Eles não usam aqueles rolinhos achatados aos quais estamos acostumados para obter esse tipo de resultado marcante. Os profissionais asiáticos gostam muito de usar rolinhos volumosos. Sabe, eu diria até que eles usam rolinhos arredondados, mas mesmo assim conseguem resultados de lift muito evidentes com eles. Ou seja, novos especialistas poderiam dizer: isso é um erro, esses rolos não são adequados para esses cílios. Mas, aqui, uma abordagem um pouco diferente para o trabalho da primeira equipe. É por isso que um rolo tão grande e volumoso produz um resultado tão impressionante.
Como eles trabalham com o time principal aqui? Em primeiro lugar, a primeira composição é aplicada em absolutamente todos os cílios, da raiz às pontas. Ou seja, o impacto da primeira composição é muito grande. Claro que o foco ainda é na principal área de aplicação do produto. Ou seja, é a área próxima à raiz e até mais ou menos o meio do comprimento dos cílios. Nessa região, o tempo de ação é o máximo. Mas, como eu já disse, até mesmo nas pontas é aplicado o primeiro produto. Na Ásia, eles gostam muito de usar um filme plástico para pressionar o primeiro produto. O filme plástico acelera ainda mais a ação do primeiro produto. Ele age mais rápido. E também, o tempo de ação do primeiro produto é bem longo. Sem dúvida. Isso também está relacionado ao fato de que os cílios das coreanas são bastante densos e rígidos. E claro, é preciso bastante tempo para que o produto faça efeito. A técnica asiática é perfeita para cílios asiáticos. Se você quiser experimentar essa técnica, por exemplo, em uma mulher eslava, é fundamental adaptá-la. É realmente necessário adaptar essa técnica. Para os cílios eslavos, caso contrário, você pode acabar queimando os cílios da cliente. Outra característica das coreanas é que elas muito frequentemente, se não sempre, praticamente dispensam a coloração dos cílios. Talvez isso aconteça porque elas já têm cílios naturalmente escuros. Ou seja, quase sempre, durante o procedimento de laminação dos cílios, eles não são tingidos, apenas é feito o processo de laminação mesmo. Na verdade, na Ásia, eles gostam muito até de fazer clareamento. Ah, claro que ninguém se arrisca a clarear os cílios. Mas quando se trata de sobrancelhas, o clareamento das sobrancelhas é um procedimento muito popular na Ásia. Eu, por exemplo, quando fui para a China, fui fazer coloração de sobrancelhas na cidade de Xangai. Era um estúdio bastante profissional, especializado justamente em sobrancelhas. E lá também clarearam minhas sobrancelhas. Apesar de eu não ser chinesa, de eu não ter sobrancelhas escuras, na verdade as minhas são claras. Mesmo assim, fizeram o clareamento das minhas sobrancelhas pelo procedimento padrão, porque percebi que, apesar das chinesas terem sobrancelhas naturalmente bem escuras, não existe uma moda de sobrancelhas pretas ou muito escuras por lá. Pelo contrário, elas tentam clarear as sobrancelhas, deixá-las castanho escuro, castanhas, mas nunca pretas. Voltando ao assunto da laminação asiática de cílios, claro que aqui a técnica número 1 é a técnica coreana, em que primeiro se aplica o primeiro produto nos cílios e só depois os cílios são colocados no rolinho. Se você quiser aprender a técnica coreana junto com a clássica, eu te convido para o meu curso online. Lá a gente aprende tudo isso. Uma etapa importante para finalizar o procedimento é criar esses tufinhos, que são muito populares na Ásia. E pelo que vi em vários vídeos, tudo isso é feito com a ajuda de um produto especial. Você sabe como dá para modelar sobrancelhas com gel? Também existe um gel especial para cílios, e depois, com uma pinça, os cílios são cuidadosamente agrupados. Sim, esse é um efeito temporário, é importante entender isso. Ou seja, quando você lavar o rosto e pentear bem os cílios, tudo isso vai sair. Mas logo após o procedimento, os cílios sempre são colados. E eu acho que existem produtos especiais que podem até ser vendidos para as clientes para que elas também possam colar os cílios em casa e fazer esse tipo de ritual. Ou seja, enquanto a gente usa rímel lá, por exemplo, na Coreia, eles podem colar os cílios assim e criar esses lindos feixes. Fica realmente muito bonito. A laminação de cílios pode ser assim tão diferente. Aqui é importante dizer que não existe uma técnica certa ou errada. Existem apenas abordagens diferentes e expectativas diferentes dos clientes. Ou seja, os clientes também querem resultados diferentes. Até eu, às vezes, faço resultados mais naturais, às vezes mais marcantes, intensos, praticamente como, por exemplo, na América Latina. Pode-se fazer de várias maneiras, mas para isso é muito importante entender profundamente o processo de trabalho, a química do procedimento. Como eu já disse, por exemplo, se você repetir cegamente a técnica asiática em uma garota eslava, pode acabar danificando muito os cílios da cliente, porque não se pode copiar tudo sem pensar.
É preciso saber para que serve cada produto, cada etapa do procedimento e como aplicar isso especificamente no seu caso. Se você quer entender profundamente sobre o lash lifting, eu te convido para o meu curso online de laminação de cílios. Todos os detalhes estão na descrição ou no comentário fixado. Tchau, tchau para todo mundo!